Olá, gente, como vocês estão? Aqui é a Mônica e hoje, como prometido, aliás, eu vou fazer um vídeo assim super diferente. Eu vou falar a respeito de dois livros que conversam muito entre si. Eu li os dois em seguida e foi muito bom perceber os paralelos, os assuntos em comum que esses dois autores que viveram em momentos tão diferentes trazem. Então, primeiro, eu li Reparação, de Ian McEwan, finalmente. Esse é um livro, gente, que eu tinha pegado para ler há muitos anos. Eu lembro que eu peguei até em uma biblioteca, e até por isso mesmo eu acabei não concluindo a leitura, porque eu não tive tempo, e aí eu tive que devolver o livro. Mas assim, eu sabia um pouco da história e tinha pegado um spoiler, vamos falar assim. Não é um spoiler mesmo desse livro, eu tinha uma ideia mais ou menos, porque esse é o tipo de livro, gente, que é super difícil de falar. Porque ele te proporciona uma experiência de leitura tão interessante, é que o ideal é que você saiba bem pouquinho desse enredo. Mas, então, os membros aqui do canal decidiram, então, ler a Reparação e eu fiquei super feliz, né, por finalmente conhecer essa história e saber, né, do seu desfecho. E abrindo o livro, a gente já dá de cara com uma epígrafe, que é um trecho de que livro? A Abadia de Northanger, da Jane Austen, um livro que eu ainda não tinha lido e que eu tinha aqui na estante. Então, eu propus para o pessoal que a gente lesse Reparação e em seguida engatasse a leitura da Abadia para perceber, então, qual é a relação entre esses dois livros. Então, qual é a minha proposta do vídeo de hoje? Falar com vocês um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, do enredo de Reparação, comentar também sobre a Abadia de Northanger e focar principalmente nas questões que esses dois autores trabalham nesses livros, que conversam muito entre si. Vai chegar o momento do vídeo que eu vou ter que avançar no que eu vou falar a respeito de reparação. Por quê? É algo muito importante que acontece no desfecho dessa história e que também tem a ver com a Abadia, com o que esses autores estão discutindo nesses livros, tá? Mas isso será avisado, eu vou colocar aqui um minuto que eu começo, né, a falar, avançando realmente na trama de reparação. Então eu recomendo que você que ainda não leu esse livro, não assista essa parte, tá? Pare no momento que eu ainda não tô dando nenhum spoiler, porque vale muito a pena você ler esse livro sem saber do que realmente ele trata. Bem, eu vou tentar então falar desses livros em conjunto. Vamos ver se eu me faço entender. Tanto Reparação quanto Abadia vão ter protagonistas femininas. Em Reparação, a gente vai conhecer uma jovem que vive ali na década de 30 na Inglaterra, no período pré-Segunda Guerra Mundial. Essa jovem, ela tem apenas 13 anos, ela está bem naquele momento de transição, e além dela estar nesse período de transição, da infância para a adolescência, ela é uma jovem que vive entre adultos, só que falta referências para ela, tá? A gente vai ver isso devido à figura do pai, que é muito ausente, e também a figura da mãe, que apesar de estar ali na casa, né, junto com a Bryony, né, que é a protagonista de Reparação, ela passa por muitos problemas. A gente até pode pensar que ela está vivendo uma depressão, não sei, mas com certeza ela está passando por muito sofrimento, sofrimento psíquico, aqui nessa história. Isso é muito nítido. Então, ao mesmo tempo que a Bryony tem essa inocência, que é bem característica até, né, da idade dela, ela também é uma jovem muito observadora e que tem muita imaginação. Então, logo no início do livro, a gente vê que a Bryony escreve, ela cria enredos, ela está escrevendo uma peça para ser encenada quando o seu irmão chegar em casa. E aí já começa o primeiro link com essa história aqui, e a gente começa a entender, né, por que o McEwan começa esse livro com uma epígrafe de A Abadia de Northanger. Porque, à primeira vista, a gente acredita que a relação que vai ter entre esses livros é simplesmente a questão das protagonistas, alguns paralelos, né, que a gente consegue perceber entre elas, mas a gente vê no decorrer da leitura que isso vai muito além. Mas na epígrafe, eu até vou ler só um trechinho para vocês, que é um pouquinho grandinha, que é o trecho da Abadia, fala assim: Cara senhorita Morland, que é a protagonista da Abadia de Northanger, pense o quanto são horrorosas as suspeitas que tem nutrido, em que se fundamentam tais julgamentos. Então a gente vê, logo que a gente abre esse livro, que a Bryony tem muita imaginação
e que ela acaba fazendo julgamentos também de coisas que ela vê ou que acha que vê e criando toda uma teoria a respeito. Isso muito baseado, claro, nas suas leituras de ficção e na falta também, né, de experiência de vida. O curioso, gente, é que a Jane Austen também escrevia peças de teatro, também encenava as peças para a sua família. Então a gente vê que além do McQueen ter se inspirado em algumas coisas aqui da Abadia, ele se inspirou também na própria Jane Austen. Bom, a trama aqui é de reparação, como eu falei para vocês, eu não vou me avançar. Então a gente conhece a Bryony, a gente conhece a mãe, a irmã dela, que também está nessa casa. Ela e a irmã têm 10 anos de diferença, então vocês vejam, né, que elas vivem realidades muito diferentes. E a Bryony, então, é essa menina muito observadora que julga ter um entendimento maior do que, na verdade, ela tem. E ela mostra aqui no enredo dessa história, porque vai acontecer algo aqui nessa trama, algo que a Bryony vai ver, e isso vai ter sérias consequências em todo o enredo de reparação. Então, quando a gente linka aqui com a Abadia, a gente começa a ler a Abadia de Northanger, a gente fica se perguntando o que vai acontecer aqui nesse livro, que também vai ser um ponto crucial, onde a protagonista vai ter uma visão, vai ter uma conclusão de algo e que consequência isso vai ter. E aí é nesse momento que os livros vão para caminhos diferentes, tá? Porque aqui a gente está, lógico, em um período muito diferente. A Jane Austen, aqui, ela vai retratar um período bem específico, lá no finzinho do século XVIII, tá? Que ela escreveu esse livro em 1798, mas ele só foi publicado póstumamente. E ela vai discutir muito aqui, não apenas a respeito da literatura gótica, que é o que a gente escuta falar muito, eu pelo menos ouvia muito falar que esse livro é uma paródia do gótico, e é, em certo ponto, só que ela vai discutir mais, ela vai discutir a literatura. Então nós temos, tanto aqui quanto aqui, livros que vão falar sobre livros. Por isso que a gente vê muito o termo meta-literatura, né? Então é a literatura pensando a respeito da literatura. A mocinha, então, da Abadia de Northanger, muito diferente da Bryony, ela não escreve, mas ela é uma leitora ávida de romances góticos, que eram muito criticados na época. Aliás, o romance era um gênero criticado na época, depreciado, até porque se questionava muito os efeitos que ele poderia trazer na vida das mulheres, especialmente, porque como que elas entenderiam aquilo, né? Como as mulheres não tivessem o discernimento, né, de entender bem aquelas histórias. E, de certo modo, é claro que era muito diferente, porque a formação das mulheres era muito diferente da formação dos homens. Então, os homens, eles tinham acesso a muito mais obras, eles liam mais, e aí, claro, o seu discernimento do que você está lendo, as suas conclusões do que você lê, acaba sendo, claro, diferente. E isso é algo que também é discutido nesse livro. Então, são livros que vão falar a respeito da literatura, do papel do escritor, dos limites do escritor, dos limites da literatura, qual é o seu papel, e também vai falar a respeito do papel do leitor, na compreensão do que ele lê e dos links que ele vai fazer com a realidade. Na Abadia, a gente vai ver que essa questão não é tão aprofundada, porque ela não vai ter, como eu falei, né, as consequências que a gente vai encontrar em reparação. Mas aqui na Abadia a gente vê claramente a defesa da Jane Austen ao gênero do romance. Ela faz uma defesa, aliás, gente, que eu tenho que ler para vocês, porque é uma das partes assim mais lindas do livro, uma das partes que eu mais gostei. Esse livro foi muito especial para mim, porque ele é um livro muito fácil de ler, é muito fácil você se envolver na história. É claro que em alguns momentos o enredo pode ficar mais sem graça para algumas pessoas, eu percebi isso, né, durante a leitura conjunta desse livro, mas para mim o que ela traz aqui de reflexão e a defesa que ela faz, né, da escrita já vale tremendamente a leitura do livro. O trecho então que ela está falando a respeito do que a Catherine lê, porque assim, o narrador desse livro, ele é super presente, super ácido, me agradou bastante, e aqui então ela vai falar disso, da literatura considerada menor, enfim. E aí, de forma muito irônica, ela diz assim, o que é um romance, né? É apenas uma obra em que os mais elevados poderes da mente são exibidos, em que o conhecimento mais completo da natureza humana,
a mais feliz exposição de suas variedades, as mais animadas efusões do espírito e do humor são transmitidas ao mundo na linguagem mais seleta. Gente, isso é maravilhoso, eu amei demais, porque é exatamente isso que a literatura é na minha vida, é isso que a literatura representa, é por isso que eu gosto tanto de ficção, por tratar exatamente e retratar, né, exatamente todas essas questões. Mas só falando para vocês brevemente esse enredo aqui, que é muito mais simples do que Reparação, aqui a gente conhece então essa jovem, ingênua também, que vivia num círculo assim muito restrito, e ela parte para uma viagem com um casal de amigos dos seus pais. Ela vai então para esse local, ela conhece pessoas muito diferentes, ela amadurece muito nesse lugar, porque ela vai vendo outras personalidades que ela não tinha contato. É claro que ela vai conhecer um rapaz e vai se desenrolar aqui toda uma história, e esse rapaz, então, que vai fazer com que ela perceba a relação que ela tem com a ficção e as interpretações errôneas que ela faz de muita coisa do que ela lê. Porque ela lê esses romances góticos, então que há uma mocinha que está em perigo, há sempre assim um vilão, e ela acaba colocando isso, enxergando isso em algumas coisas que estavam acontecendo ali ao seu redor. Por isso que a gente fica nessa dúvida. E o que vai acontecer? Será que vai acontecer como em Reparação? Que as conclusões precipitadas da protagonista vão causar sérios danos? Então é por isso que esses livros eles vão falar muito a respeito da literatura, do escritor, porque aqui a Jane Austen até condena mesmo escritores que criticam outros escritores, outros gêneros, né? E que acabam reforçando preconceitos, né? Isso lá na época dela. E também vai fazer a gente pensar no papel do leitor, né? Como o leitor recebe aquela obra, qual interpretação o leitor dá. Só que o McQueen, ele avança e é esse trecho que eu vou ter que pedir para você que ainda não leu Reparação, pare de assistir esse vídeo e volte, quem sabe, né, quando você concluir essa leitura, porque você precisa viver essa experiência e descobrir a genialidade do McQueen sozinho. Bom, para quem já leu Reparação, mesmo que não tenha lido a Abadia, isso não tem problema nenhum, mas eu recomendo que leia a Abadia, porque esses paralelos que eu estou tentando aqui passar para vocês ficam muito, muito evidentes. Em Reparação, realmente, o McQueen, ele fez algo genial, e eu acho que eu não estou sendo forçada a falar isso, porque assim, quando a gente foi discutir a respeito desse livro na leitura conjunta, quanto mais a gente discutia aspectos do livro, mais a gente via que tinha o que discutir, quer dizer, mais camadas a gente encontrava nesse livro. Então você vê a genialidade realmente desse escritor. Então ele partiu, claro, de uma ideia. Ele fala que esse livro a Jane Austen dele, né, uma forma assim que ele até se refere à reparação. E ele, além de discutir tanto o papel do escritor, do leitor, da literatura, ele vai falar também sobre os limites da literatura. Isso é realmente muito bonito, porque, como vocês sabem, a gente está lendo um livro que a Bryony escreveu, né? E o que ela tentou, então, reparar ali, depois de tudo que aconteceu? Então, tudo que aconteceu ali, realmente, né? Quando a Bryony tinha 13 anos, quando ela viu lá o Rob com a sua irmã, e depois o que aconteceu com a sua prima Lola, ela ter culpado o Rob por isso, ter afirmado e reafirmado que o tinha visto realmente, que ele era o culpado e todas as consequências que isso teve, tanto para o próprio Rob, claro, mas também para a sua irmã. Tudo isso fez com que esses personagens tivessem uma vida muito curta, né? Ainda mais com a entrada da guerra. E a gente vê o que a Bryony criou a partir de tudo que aconteceu e como ela nem pôde publicar o livro em vida devido ao processo que ela poderia ser alvo, porque ela falaria de outras pessoas ali, e essas pessoas, né, como a gente sabe, né, a Lola e o seu real abusador ainda estavam vivos. Então, quando ela decide contar essa história, ela percebe os limites que a ficção tem, que o que ela fez realmente não há como ter uma reparação, mesmo que na ficção, né,
ela fez com que esse casal estivesse junto, que ela até tivesse encontrado ali os dois. É um livro que a questão da culpa, do perdão, é brilhantemente discutida. Eu não tive muita empatia, assim, pela Bryony. Eu achei que o McQueen criou uma personagem densa, uma personagem que foi muito bem caracterizada, porque, como eu já falei, esse livro é brilhante. Ele escreveu uma trama brilhante, um enredo brilhante, e não dava para ele escorregar na caracterização dos personagens, né? Isso ia comprometer a nossa leitura, isso ia deixar buracos aqui nessa história. Então, a personagem é muito rica, mas em nenhum momento eu tive um sentimento assim de coitada da Bryony também. Eu entendo essa parte da infância dela, essa ausência do pai. O pai é mesmo ausente no livro, né, gente? É um personagem completamente ausente. E os problemas, né, que a mãe enfrentava, o isolamento da Bryony, a falta de referência. Mas o que ela faz, assim, tem uma consequência tão grave que até quando a gente fica sabendo no final da Bryony, que acaba sendo muito triste, né? Ela sabe até qual será o seu fim. Eu não tive nenhum sentimento de empatia com ela, mas sim admiro muito a construção que o McQueen fez. E eu acredito que nos dois livros também a gente vai encontrar o poder da literatura, né? Esse poder de influência, esse poder assim também de enriquecimento na vida das pessoas, nesses paralelos, nessa complexidade que a gente encontra ali de olhares diferentes, né, para a natureza humana, e o quanto, né, uma bagagem literária é interessante você ir passando de um livro para outro, de uma história para outra, e ter acesso, claro, à informação, a uma boa formação. Então isso aqui na Abadia é muito claro, porque as mulheres não tinham a formação que os homens tinham, né? Então isso, claro, que acabava comprometendo o entendimento de algumas obras, porque junta todo o contexto histórico, falta de experiência de vida. Só que aqui, né, a gente sabe que em A Abadia, a partir do momento que a Catherine julga haver algo, na verdade, né, começa a supor, a ter ideias assim a respeito do pai, né, do personagem que vai ser o par dela, vai ter um momento que isso cessa, né? Isso não tem uma continuidade. Mas só a discussão que a Jane Austen faz a respeito do papel do romance e o fato dela discutir realmente o que estava acontecendo ali na sua época, na época que esses romances góticos faziam muito sucesso, já fez com que o livro fosse muito interessante para mim, apesar do enredo não ser nada mirabolante. É uma história assim que você sabe como vai terminar, ao contrário aqui, né, de Reparação. Mas é uma duplinha, gente, que eu recomendo muito, assim, que caso você tenha lido Reparação e não tenha lido A Abadia, eu acho que vai ser uma experiência muito legal. Então é isso, são duas obras que conversam sobre as relações entre a literatura e a vida de forma muito diferente, mas para mim muito significativa também. Aqui um romance leve, fluido, uma leitura tranquila, e aqui uma leitura no mínimo surpreendente, que você termina admirando muito a inteligência do escritor e a sua visão também. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado confuso. Eu falei da forma que esses livros bateram assim em mim mesmo, então de forma bem natural. Eu queria que esse livro tivesse esse aspecto de conversa realmente. Todas as vezes que eu gravo aqui pro canal, eu me imagino conversando com vocês, tomando um cafezinho, mas hoje esse aspecto ficou mais forte ainda. Mas eu espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês o quanto essas leituras me impactaram e o quanto também eu recomendo que vocês leiam esses livros. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Eu espero vocês em um próximo aqui no canal. Até lá, tchau, tchau.